Olá, olá, bem-vindos ao canal. Eu sou a Janaína Ferraz e hoje a gente vai dar continuidade à nossa terceira aula sobre função do primeiro grau. A gente vai aprender a fazer gráficos de função do primeiro grau com tabela e sem tabela. Na aula passada, a gente aprendeu a fazer determinação de função do primeiro grau. Se você não assistiu essa aula, clica aqui no cantinho que deve estar um link aí para você. E se você gostar desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não custa nada. Bora lá para nossa aula então. Bom, para começar então a entender um gráfico de função do primeiro grau, é necessário você saber quando ela vai ser crescente, decrescente ou uma função constante. Olha só, a função do primeiro grau ela vai ser crescente quando o nosso a for maior do que zero. Lembrando que a nossa função do primeiro grau ela tem essa carinha aqui, né? F de x é igual a ax mais b. E é desse a que eu estou falando, nosso coeficiente angular. Então, quando o nosso a for maior do que zero, ou seja, o cara é positivo, então a nossa função é crescente. Quando o nosso a for menor do que zero, ou seja, o cara é negativo, a nossa função é decrescente. E quando não houver zero, ou seja, nosso a é exatamente igual a zero, a nossa função ela é constante. Vamos a um exemplo aqui, ó. F de x é igual a 4x mais 5. Perceba que este 4 ele é positivo. Então, essa função ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui, uma função crescente. Agora, um exemplo de uma função decrescente. F de x é igual a menos 3x mais 3. Olha só, o nosso a ele é negativo. Sendo ele negativo, a nossa função obrigatoriamente é decrescente. E ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Já a nossa função constante, um exemplo dela é f de x igual a 2. Perceba que eu não tenho um cara que acompanha o x. Não tem aquele 2x mais 3, que nem tem aqui, o 4x. Ou seja, f de x igual a 2. Acabou. Ou seja, o nosso a vale zero. A nossa função vai ter essa cara aqui. Não tem ângulo, por isso coeficiente angular. Ele chama coeficiente angular, né? Então, dependendo do valor do nosso coeficiente, eu vou ter um ângulo diferente. Fechou? Antes da gente começar, então, a montar o nosso gráfico, só para te lembrar como é que a gente monta uma lei de formação de uma função, vou fazer esse lembrete rapidinho para você, tá? Exemplo aqui, ó. Rafael pegou um táxi em que a bandeirada é de R$ 4 e cobra R$ 2 por quilômetro rodado. Você sabe me dizer qual seria a lei de formação dessa função? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é importante você se lembrar que toda função ela tem por trás uma história, né? Ela não é um amontoado de número, né? Como os meus alunos acham que é. Qual seria a lei de formação dessa função? E quanto o Rafael pagou a rodar 25 quilômetros? Olha só, eu poderia escrever essa função dessa maneira. O valor que ele vai pagar é igual a R$ 2 por quilômetro rodado mais R$ 4. Olha só, porque ele falou que a bandeirada é R$ 4 e ele cobra R$ 2 por quilômetro rodado, tá? Eu poderia escrever desse jeito, mas eu vou colocar ela, a gente já aprendeu como é que escreve a forma algébrica de uma função de primeiro grau, e eu vou escrever ela na nossa forma algébrica. Então, eu vou escrever assim, ó, f de x é igual a 2x mais 4. Eu só adaptei esse cara aqui, ó. Não é isso? Perceba, ó, 2x é os 2 quilômetros, mais 4. Então, quanto o Rafael pagou ao rodar 25 quilômetros? Olha só. Então, f de 25, lembra da nossa aula de determinação, vai ser igual 2 vezes 25 mais 4. F de 25, 2 vezes 25 vai dar 50, com mais 4, Rafael, então, vai pagar R$ 54. Com isso, eu consigo formar um par ordenado, né? 25 para x e 54 para y. X e y. Nosso lembrete feito, então, vamos então para o nosso gráfico. Vou pegar essa mesma função que a gente estabeleceu aqui, ó,
o f de x é igual a 2x mais 4, para você ver que eu não estou tirando do nada essa função. Então, tá aqui, f de x é igual a 2x mais 4. Vou montar pelo gráfico. Aqui, ó, esses valores do x é você que atribui, tá? 0, 1, 2, 3, é você que coloca aí. E aí, você vai ter que se lembrar que os valores que você atribui para o x, você tem que jogar nesse x e nesse x aqui. A gente aprendeu isso aí lá na aula de determinação. Então, você vai calcular f de 0. f de 0 é igual a 2 vezes o 0 mais o 4. 2 vezes 0 é 0, com mais 4, 4. Agora, f de 1. f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 4. 2 vezes 1 é 2, com mais 4, 6. Agora, vou substituir por 2. No lugar do x, f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 é 4, com mais 4, 8. E o f de 3? f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 4. 2 vezes 3 dá 6, com mais 4, 10. O que a gente formou aqui? Pares ordenados, tá? Então, quando x vale 0, nosso y dá 4. Quando x vale 1, nosso y dá 6. Quando x vale 2, o y é 8. E quando x vale 3, o y é 10. Bom, com esses 4 pontos é o suficiente para a gente montar um gráfico. Então, vamos embora lá. Tá aqui o nosso gráfico. Então, lembrando que esse eixo aqui, deixa eu escrever aqui pra gente, é o nosso eixo do x e esse aqui é o nosso eixo do y. Então, quando o x vale 0, o y é 4. Quando o x é 0, o y 4. Vai ficar mais ou menos aqui esse pontinho. Quando o x vale 1, o y é 6. Quando o x é 1, sobe até o 6 lá do y, mais ou menos aqui. Quando x vale 2, o y é 8. Quando x vale 2, o y, 8, bem aqui. E quando x vale 3, o y é 10. Quando x vale 3, o y, 10. E aí, você traça a sua reta. Perceba. Vou pegar um marcador de texto aqui pra gente. Você consegue enxergar este 4 aqui, ó, que está cruzando bem o eixo do y? Não é coincidência que ele seja o mesmo valor deste 4 aqui, ó. Esse cara é o nosso termo independente, o nosso coeficiente linear. É por ele que passa a linha do nosso gráfico. Não é coincidência. Então, ele é uma maneira até, inclusive, de você saber se você fez o seu gráfico certo, né? A sua linha obrigatoriamente tem que passar pelo seu coeficiente linear ou pelo seu termo independente. Fechou? Olha só, outra coisa que a gente vai se atentar aqui, a função, a reta é crescente. Olha, porque esse 2 era positivo e tinha que ser crescente mesmo. Vamos fazer mais um exemplo com tabela? Vou pegar mais aqui, ó. f de x é igual a menos x mais 3. Eu peguei esse exemplo, né, para a gente testar, então, uma função aqui decrescente. Vou pegar, montar a nossa tabelinha. E aí, do mesmo jeitinho que a gente fez no outro, a gente vai substituir esses valores dentro da função. F de 0, você vai substituir 0 aqui e 0 aqui. Então, vai ficar f de 0 é igual a 0 mais 3. Menos 0, aqui na verdade nem existe menos 0, né? Mas tudo bem. Menos 0 mais 3 vai dar 3 mesmo. F de 1 vai ficar menos 1 mais 3, que vai dar 2. F de 2 vai ser menos 2 mais 3, que vai dar 1. E f de 3, menos 3 mais 3, 0. E aí, a gente consegue fazer o quê? Pares ordenados. 0 para x, 3 para o y. 0 para x, 3 para y. 1 para x, 2 para o y. 2 para x, 1 para y. E 3 para x, 0 para y.
Vamos montar nosso gráfico. Tá aqui nosso gráfico, bora lá. Quando x vale 0, nosso y dá 3. Quando x vale 0, nosso y é 3. Vamos pôr um pontinho aqui. Quando x vale 1, nosso y, 2. Quando x vale 1, nosso y, 2. Mais ou menos ali. Quando x vale 2, nosso y é 1. Quando x vale 2, nosso y, 1. Quando x vale 3, nosso y é 0. Quando x vale 3, y 0, aqui. E aí você traça a sua retinha. Perceba então que a sua reta ela é decrescente, porque esse camarada aqui, ó, é negativo. E onde foi que cruzou a nossa reta? Perceba? Exatamente no 3, no nosso coeficiente linear, ou o nosso termo independente. Sempre tem que cruzar no nosso termo independente, tá? Então, eu te ensinei agora a montar um gráfico através de tabela. Só lembrando que esses valores aqui do x, 0, 1, 2, 3, são valores aleatórios, são termos independentes, tá? Você que escolhe esses valores, não são valores obrigatórios. Então, a gente vai aprender agora a fazer a função sem utilizar essa tabela. Então, bora lá. Então, sem a tabela. Para que eu consiga fazer, então, um gráfico, eu preciso de pelo menos 2 pontos, né? Lembra que para você, quando você aprendeu lá no Ensino Fundamental 1, lá a professorinha falava para você o seguinte, que para fazer uma reta é necessário 2 pontos para fazer uma reta, né? Porque em um ponto só passam infinitas retas, né? Então, eu preciso pelo menos de 2 pontos para fazer uma reta. Então, é isso e é verdade. A gente vai precisar de 2 pontos para traçar nosso gráfico aqui. E um ponto, dentro da função, a gente já sabe. Olha só, o que eu falei para você? Que este 4 não era o nosso termo independente, né? Ou seja, o nosso coeficiente linear. Esse camarada aqui eu já tenho. E ele é onde cruza o eixo do y. Então, eu nem preciso me preocupar pelo menos em um ponto. Eu sei que vai passar no 4 lá no eixo do y, tá? O outro ponto eu vou descobrir onde passa no eixo do x agora, tá? E como que eu faço isso? Encontrando a raiz dessa equação. E como que eu faço para encontrar a raiz? Eu pego essa equação aqui e iguala a 0. Vamos lá. 2x mais 4 e igual a 0. E resolvo essa continha. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 e esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. X, então, é igual a menos 2. Resolvendo essa conta, eu encontrei a raiz dessa função. E é onde exatamente vai cruzar o eixo do x. Então, onde que vai cruzar mesmo? Ó, no 4, no eixo do y, e no menos 2 no eixo do x. Então, vamos colocar esses pontos. No 4 e no menos 2. E aí, 2 pontos, passo a minha reta. Fechou? Olha só, função é crescente, porque esse camarada aqui é positivo, né? Tá tudo certinho aqui pra gente. Vamos fazer aquela outra sem tabela também? Olha só, de novo, vou colocar nosso gráfico. Então, de cara, eu já sei que esse 3 aqui é o nosso coeficiente linear. É por ele que vai passar, né? Por ele que vai passar nossa linha, lá no eixo do y, né? Então, eu já sei que vai passar no 3. Onde que eu tenho que descobrir agora? Onde vai passar no x. O que você faz? Pega a equação igual a 0. Menos x mais 3, tudo isso é igual a 0. E descobre, então, quanto vale seu x. Menos x é igual a menos 3. Multiplicando tudo isso aqui por menos 1, x é igual a 3. Ou seja, vai passar no 3 no y e no 3 lá no x. Vamos colocar os pontos? 3 no y, 3 no x. E aí, traçou a sua retinha. Perceba que essa função ela é decrescente,
porque este camarada aqui, ele é negativo, nosso coeficiente angular. Bom, acho que é isso que a gente ia falar hoje. Montamos um gráfico com tabela, sem tabela. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha, sobretudo, entendido. E se você tiver qualquer dúvida, é só deixar seu comentário, que em breve eu te respondo. Um beijo e até a próxima aula.